Como é que funciona o sentido do olfato? Qual é a estrutura do nervo olfatório? Eu sou Eduardo Jucá e nós estamos em Conexão Neural. Então essa é mais uma aula resgatando as origens do nosso canal, que se refere à neuroanatomia e à neurociência que a gente tem como tão importante para os estudantes de medicina, também para os estudantes de todas as outras áreas da saúde. E a gente aproveita para colocar curiosidades, aplicações práticas que podem ampliar esse conjunto de pessoas interessadas na neurociência que só cresce. E hoje, como parte de uma série que vai estudar os 12 nervos cranianos, a gente vai enfocar o primeiro deles, que é o nervo olfatório, que nos dá esse sentido tão importante que é o olfato. E será que o olfato tem relação também com a nossa vida emocional? Será que isso tem base neuroanatômica? A gente vai ver agora. Para começo de entendimento, é importante a gente saber que o olfato, assim como o paladar, ele é um sentido que impõe a necessidade do acoplamento de partículas daquele material do qual nós estamos captando o sentido em um receptor neural. Então, o paladar, que nós vamos estudar em outros vídeos, fragmentos do alimento, eles se acoplam em receptores na nossa língua, na nossa boca, e vão dar o sentido do paladar. Com o olfato, pequenas partículas daquele material vão se acoplar, sim, em receptores no interior do nariz, na mucosa nasal. E a partir daí vai disparar impulsos nervosos. O impulso nervoso nada mais é do que corrente elétrica que é transportada nos nervos e também na medula espinhal e no cérebro. Então, o acoplamento dessas pequenas partículas vai gerar um impulso nervoso que vai ser interpretado lá dentro do cérebro como cheiro, como odor, como olfato. Então, é esse processo que nos permite, por exemplo, sentir o cheiro agradável de uma flor, de uma rosa, mas também sentir o cheiro desagradável de algum material que a gente encontre aí no meio do dia. Então, como é que funciona isso do ponto de vista estrutural? No nosso vídeo de introdução sobre os nervos cranianos, a gente deu uma dica valiosa para tentar entender a estrutura geral deles. A gente vai tentar encaixar cada nervo craniano nesse esquema geral aqui, em que ele tem um núcleo, que geralmente é no tronco cerebral, ele tem um trajeto do tronco cerebral dentro da caixa craniana, ele tem um forame. O que é o forame? É um orifício, é uma perfuração na base do crânio por onde esse nervo passa, e ele tem um órgão receptor ou um órgão efetuador. Receptor, no caso de ser um nervo sensitivo, como o nervo olfatório é. O olfatório é um nervo exclusivamente sensitivo, porque ele traz a sensibilidade do olfato unicamente. E efetuador, quando ele é um nervo motor. Por exemplo, o hipoglosso é a motricidade da língua, um nervo exclusivamente motor. Porém, isso a gente já citou naquele vídeo também, que eu vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro e o segundo dos 12 nervos cranianos, ou seja, o olfatório e o óptico, eles ferem, eles violam em boa parte esse esquema geral. Porque nesses dois nervos não há núcleo específico no tronco cerebral. Porque, na verdade, o primeiro e o segundo, se a gente for muito ao pé da letra, eles não têm estrutura de nervo periférico. Se a gente for estudar as características gerais deles e também a parte histológica, eles se parecem muito mais com prolongamentos cerebrais, com prolongamentos do diencéfalo, do que propriamente com nervos periféricos, como são os outros 10 nervos. Então, ao pé da letra, o primeiro e o segundo nervos cranianos nem nervos são. Mas a gente continua colocando-os na lista porque eles têm outras características muito próximas às dos nervos cranianos. Eles têm
um trajeto, eles têm a saída do crânio por meio de um forame, e eles também têm funções muito importantes e que fazem parte do conjunto de funções dos nervos cranianos, como o olfato, no caso do primeiro nervo, o nervo olfatório, e como a visão, no caso do segundo nervo, o nervo óptico. Mas eu já vou adiantando, o nervo olfatório não tem um núcleo no tronco. Ele faz a conexão no sistema nervoso central, no cérebro, de maneira direta, com a parte medial do lobo temporal, com aquela região do uncus que é tão envolvida, e aí a gente chama córtex entorrinal, que também faz parte de processos importantes como a emoção e a memória. E daqui a pouco a gente vai ver como o olfato tem tanto a ver com a emoção e a memória. Ele tem sim um trajeto, e a gente vai ver daqui a pouco. O forame de entrada no crânio, a gente vai dizer que é a placa crivosa do osso etmoide, ali na parte anterior mesmo, na fossa anterior do crânio, nos ossos etmoides, mas em vizinhança com os ossos frontais. Então, a placa crivosa quer dizer um conjunto de pequeniníssimos forames naquela região, é por onde vão entrar as terminações nervosas. E o órgão receptor, a gente pode, de maneira aproximada, dizer que é a mucosa nasal dentro do nariz, que a gente capta o sentido do olfato. Então está aqui a nossa relação de 12 nervos cranianos e a gente vai começando essa série de vídeos sobre cada um deles com o nervo olfatório. E está aqui uma figura da lâmina ou da placa crivosa do osso etmoide, que é justamente por onde penetram as terminações nervosas que vão compor o que a gente chama de nervo olfatório. E daí já vem uma diferença importante. Muita gente chama de nervo olfatório aquela fita bem identificável, que parece mesmo um nervo, bem próximo à linha média no assoalho da fossa anterior. Mas ao pé da letra, o que seria o nervo, ou seja, terminação periférica olfatório, seria um conjunto de 20 ou 30 pequenas terminações nervosas que saem de dentro do nariz, da mucosa nasal e atravessam a placa crivosa do osso etmoide, para aí sim começar a constituir o que a gente vê lá na aula de anatomia, o que todo mundo chama de nervo olfatório. Então, recapitulando as características gerais do nervo olfatório dentro do esquema proposto, ele não tem núcleo no tronco cerebral, por isso que a gente coloca aqui núcleo entre aspas, mas ele faria a conexão periférico central no bulbo olfatório, que é justamente uma dilatação daquela fita que parece um nervo olfatória já dentro do crânio, já dentro da fossa anterior da cavidade intracraniana. A origem aparente dele seria no bulbo olfatório e o trajeto dele então seria a partir do bulbo olfatório, caminhando nessa fita que parece um nervo no assoalho da fossa anterior, da fossa craniana anterior, bem próximo à linha média, tanto é que ela é uma referência cirúrgica para a linha média, e chegando até a parte medial do lobo temporal. O forame de entrada no crânio, a lâmina crivosa do osso etmoide, e o órgão receptor, já que ele é exclusivamente sensitivo, as fossas nasais. Nessa ilustração a gente pode entender bem melhor o que eu acabei de falar. O interior do nariz, a mucosa nasal, uma série de 20 a 30 terminações periféricas que penetram no crânio por meio da placa crivosa do osso etmoide e vão caminhar para essa dilatação aqui chamada bulbo olfatório. A partir do bulbo olfatório caminha uma estrutura estreita no formato de um nervo, e é a isso que geralmente chamamos de nervo olfatório, mesmo sabendo que a terminação periférica é esse conjunto dentro do nariz. Essa fita, que o nome correto dela é trato olfatório, e não nervo, porque ela não é uma estrutura periférica. O trato olfatório vai correr no assoalho da fossa anterior até se dirigir para a parte medial do lobo temporal, onde o sentido do olfato vai ser processado, interpretado, e o nosso cérebro vai entender que nós estamos ali sentindo um cheiro, sentindo um odor, e vamos poder relacionar essa sensibilidade com todos os outros tipos de sensibilidade que nós temos. Então, em uma figura, para poder entender melhor, olhando de baixo para cima,
as terminações periféricas penetram no crânio, vindas da mucosa nasal, bulbo olfatório, trato olfatório, estrias olfatórias e aí o córtex entorrinal na parte medial do lobo temporal, onde vai ser interpretada a sensação do olfato. Aqui numa figura de verdade, a seta mostrando aqui em cima o bulbo olfatório, caminhando aqui como trato olfatório. Bem próximo à metade, bem próximo à linha média, servindo inclusive como referência anatômica, como referência cirúrgica para essa região. Então, algumas correlações com doenças são importantes quando a gente estuda o nervo olfatório. Por exemplo, afecções respiratórias diminuem o olfato. Todo mundo sabe que quando está com algum resfriado ou com uma gripe, você perde um pouco a capacidade de sentir o cheiro das coisas. Isso porque a mucosa nasal fica inchada, edemaciada, é mais difícil captar ali a sensação do olfato. Na Covid, que a gente enfrentou nessa terrível pandemia desde 2019 no mundo, também muitas pessoas tiveram perda de olfato, mas aí já não foi por conta do edema da mucosa nasal, foi por reação mesmo neural dentro ali do bulbo e do trato olfatório que tiveram prejuízo na condução do impulso nervoso referente a essa sensação, a esse sentido. E uma curiosidade adicional, na doença de Parkinson, os pacientes costumam ter redução ou até mesmo perda do olfato décadas antes de manifestarem os sintomas neurológicos, os sintomas motores. Porque há células nas vias olfatórias que começam a se degradar, assim como as células da substância negra fazem parte do controle motor, se deterioram no Parkinson, células das vias olfatórias também se deterioram muitos anos antes. Não é que isso vá servir de alerta, se você está com perda de olfato, será que eu vou obrigatoriamente desenvolver Parkinson no futuro? Mas é um conhecimento científico muito importante e se você vai perguntando para os pacientes, você consegue identificar essa perda de olfato bastante tempo antes. A semiologia, o exame clínico, é importante a gente falar isso, que avalia o olfato, ela é relativamente complicada, porque você tem que oferecer para o paciente alguma coisa com um odor característico e ver se ele está sentindo. Normalmente, nos consultórios, o que é utilizado é chocolate ou café, essas coisas que têm um cheiro muito próprio. Mas é difícil testar um lado e o outro, porque é complicado você tampar o nariz para captar a sensação só de um lado, então muitas vezes não é nem testada. Algumas correlações neurocirúrgicas das vias olfatórias. Tumores na fossa anterior. E aí a gente pode citar, por exemplo, os meningiomas. E há meningiomas próprios da goteira olfatória, como a gente chama, eles podem se desenvolver ali e prejudicar a sensação do olfato. A abordagem transesfenoidal para tumores da região da célula túrcica acaba utilizando a cavidade nasal para chegar no seio esfenoide e dali a célula túrcica. Embora você não vá violar o assoalho da fossa anterior, onde corre a via olfatória, o fato de você manipular bastante o interior da cavidade nasal pode prejudicar um pouco o olfato nas semanas que se seguem àquela intervenção cirúrgica. E ele também é, o trato olfatório, uma referência cirúrgica importante em casos que buscam a linha média da fossa anterior, como, por exemplo, a hemisferotomia, que é uma cirurgia importante para o tratamento de alguns tipos de epilepsia. Então, na neurocirurgia, a gente utiliza bastante a via olfatória como uma referência. E o que é que a parte olfatória, a sensação do olfato, tem a ver com as nossas emoções? Todo mundo é testemunha de que ao sentir um cheiro muito agradável, a gente é tomado por uma felicidade, uma alegria, boas emoções. O contrário também é verdadeiro. Você passa perto de algum local com um cheiro desagradável, aquilo te coloca para baixo. Então, se você lembrar, essa região medial do lobo temporal, onde chegam as vias olfatórias para serem interpretadas de maneira direta no cérebro, sem passar pelo tronco cerebral, nelas também se processam boa parte dos fenômenos emocionais dentro do cérebro. Essa parte que tem o hipocampo, o giro parahipocampal, tudo ali na parte medial do lobo temporal, faz parte do sistema límbico que foi enunciado por Pierre Broca na França
e que tem muito a ver com os fenômenos emocionais. A gente com certeza vai ter vídeo falando só sobre o sistema límbico. Então vamos colocar isso em uma situação, por exemplo, desses animais lá na selva. Imagina a zebra, esse animal que tem medo do seu predador, ela sente o cheiro que o leão se aproxima. O que é que ela tem em seguida? Medo. Uma emoção derivada do sentido do olfato que ela teve. E esse medo vai fazê-la fugir. Ou seja, preservar a sua sobrevivência depois de uma emoção que veio logo em seguida ao sentido do olfato. E o leão, por sua vez, quando ele percebe a presença da sua presa e o cheiro da sua presa, ele tem essa sensação da agressividade, que vai levá-lo a atacar a presa para se alimentar. Ora, não tem leão vegano. A única opção dele é se alimentar da sua presa. Então ele também está preservando a sua sobrevivência, motivado por uma emoção de agressividade que o faz atacar, depois da sensação do olfato de ter sentido o cheiro daquele animal. E isso veio ao longo da evolução nos animais, nos vertebrados, até chegar ao ser humano? Veio sim. Daí o hábito cultural, social que a gente tem até hoje de usar perfume para provocar boas emoções nas pessoas que a gente quer impressionar bem. Também isso explica por que o cheiro do bebê é gostoso, porque o cheiro do bebê é agradável. A evolução está dizendo para a gente ter boas emoções, cuidar bem daquele bebê, para que um dia ele possa se desenvolver e espalhar os próprios genes. Mas o cheiro do nosso bebê é mais gostoso que o cheiro dos outros bebês, que já é gostoso. Então isso é também a evolução favorecendo o núcleo familiar, que é uma vantagem evolutiva das mais importantes. Quem convive em núcleos familiares, desde a época dos primeiros hominídeos, sobrevive de maneira mais eficaz. Então olha, neurociência evolutiva, olfato, emoções, estrutura cerebral, tem tudo a ver, esse conhecimento é realmente muito interessante. E na literatura, isso tem sido muito explorado. O olfato levando a emoções, levando a reações cerebrais. Por exemplo, nesse livro de 1985, O Perfume, um romance do autor alemão Patrick Suskind, foi um best-seller na época, contando a história de um personagem principal que tem o sentido do olfato muito apurado. Aqui na nossa literatura brasileira, se a gente lembrar, Jorge Amado despertava o nosso olfato o tempo todo com os cheiros, com os sabores lá da Bahia. E muitos outros autores também despertam emoções na gente, evocando cheiros, evocando sensações olfativas, odores que a gente tira da nossa memória. Então veja como muitas coisas que a gente nem imaginava a gente pode aprender da nossa vida cotidiana com o conhecimento neuroanatômico, neurofisiológico, neurocientífico sobre o olfato e o nervo olfatório. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem você acha que também vai gostar. Assine aqui o nosso canal para receber sempre os melhores conteúdos de neurociência e nós vamos ter vídeos sobre todos os 12 nervos cranianos, esse foi só o primeiro. Deixe o seu comentário tanto nesse vídeo como nas nossas outras redes sociais e vamos nos encontrar aqui todas as semanas em Conexão Neural.